aconteceu. E então eu trago para vocês agora um pouco de bastidor, assim, das conversas que tive. Como é que os ministros do Supremo estão vendo esse início conturbado de relação entre os militares e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? O que eu mais ouvi foi restabelecer hierarquia é a prioridade para as Forças Armadas, inclusive com incitações a que José Múcio Monteiro, o ministro da Defesa, seja mais firme. Isso está vindo de parte do Judiciário, porque foi inclusive dito a ele quase que de maneira, como eu posso dizer, né, mais do que didática, que os militares eles são treinados para ordenar e executar. Ordenar e executar. E que é assim que funciona. E que é preciso restabelecer essa sensação de que há uma ordem e ela precisa ser executada. Se não for executada, haverá uma punição. Esse é o entendimento. Então, é muita pressão para que José Múcio Monteiro, que nesse momento, né, passou o período agudo da crise, se posicione mais fortemente. E tem uma questão, Leandro, relacionada ao que você falou, que é assim, há muita dúvida se é hora de agora para frente. Uma questão que isso nunca foi uma questão no Brasil até o governo, até a prisão de Lula. Para mim, esse é o marco, né? Que é quando vem o tweet do general Vilas Boas, então comandante do Exército, com os militares voltando para a política pela mão de Michel Temer. Ele faz aquele tweet que soa como uma ameaça. É a partir dali, recentíssimo, que vira uma questão se eles vão ficar chateados ou não. Porque no que diz respeito à política e no que diz respeito a decisões políticas e técnicas, jurídicas, essa preocupação constitucionalmente, ela não deveria ter lugar. Então, eu estou vendo que tem um esforço para tirar isso do ar, entendeu? Os ministros, inclusive, falaram, olha, a imprensa tem um papel nisso também, porque é tudo, os militares não gostaram os militares se sentiram assados, os militares não são agentes da política, não são agentes jurídicos. Eles têm muitas funções mais do que importantes, defender a soberania nacional, defender o território dos indígenas, por exemplo, de agressores internacionais. Tem regiões ali, como foi o local onde onde foram assassinados Bruno e Dom, que são de tríplice fronteira. Tem muito trabalho a ser feito e o de ser ombudsman das outras instituições não é um deles. Foi o que eu ouvi, isso me marcou bastante, Lari. Dani, como se tivesse que se sentir ou não ameaçado ou não gostar de algum tipo de ação pelo governo federal, né? Não faz parte da alçada de obrigações do Exército gostar ou não de qualquer decisão que venha a ser tomada. Conversando essa semana com o pessoal ali do Palácio do Planalto, Dani, eu ouvi que há uma ala, claro, querendo esperar, tentar colocar panos quentes e deixar essa história do Exército para depois. Mas o que me disseram e me chama muito a atenção, se deixa essa história para depois, não quer dizer que ela deixou de existir. Não quer dizer que a relação do novo governo com o Exército vai passar a ser boa e não vai ter uma tentativa de quebra de hierarquia apenas porque o governo do PT não está trabalhando naquele assunto. Então, se não se resolve agora, não significa que vai se resolver sozinho. Pelo contrário, vai se adiar um problema. Mas há um entendimento também que é preciso voltar os olhos para outros problemas reais do país. A gente trouxe isso durante a semana também, que teve muitas viagens do Lula e vão ter outras viagens para o exterior, mas que há uma cobrança para que ele haja internamente, como teve essa semana o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, outras promessas, aumento das bolsas ali para o pessoal que faz mestrado, doutorado. Então, que é preciso, é como se fosse virar o foco para isso. Mas me falaram, isso não significa que a relação passou a ser boa porque não estão mais questionando esse assunto. Pelo contrário, aquela ferida vai ficar ali até que se resolva. Mas o problema é como se resolver essa relação num governo que inicia agora, com já quase metade da opinião pública contrária a esse governo, como se resolver isso sem tensionar ainda mais a relação que não deveria ser tensionada.